estou gravando a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. Ok? Alguém sabe me dizer o que são bacias hidrográficas? Laís, tá por aí? Eu não lembro. Oi, lembra? Gabi, tem um palpite do que seriam bacias hidrográficas? Tem a ver com água? O professor tá meio O que travado, seriam? né? Pra mim também, o professor tá meio travado. A tela dele tá preta, Tá não tá? travado? A câmera. Pra mim, o seu áudio tá todo travado e sua câmera tá preta. Uhum. O meu áudio ou a minha câmera? Os dois. Sua Mas vocês câmera conseguem tá ver a luz? preta. Sim, a luz a gente tá vendo, mas o seu áudio tá saindo todo Deixa eu tirar minha travado. câmera, deixa eu te ajudo. Ele caiu ou ele saiu? Eu acho que ele foi fechar a câmera e fechou ele saindo da sala. Bom, vamos lá. Então, vamos voltar ao assunto aqui. Bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, né? Aqui no livro, na página 194, ele vai chamar de regiões hidrográficas, né? Que são conjuntos de rios, lagos, lençóis freáticos, lagoas, olhos d'água, nascentes, tá? Todo um conjunto, tudo que tiver elemento de água, todo esse conjunto de elemento de água na superfície terrestre, tá? A gente pode chamar de bacia hidrográfica. E toda vez que a gente fala de bacia hidrográfica, a gente também está falando um pouquinho sobre relevo, tá? A gente já aprendeu sobre o ciclo da água, né? A gente já viu algumas vezes no ensino fundamental 1, né? A água evapora, se condensa e chove. Certo? A partir do momento que ela chove em grandes relevos, em grandes estruturas de relevos, uma água vai para um lado, outra água vai para o outro. Certo? Então, essa água aqui escorreu para cá, essa água aqui escorreu para cá. Outras águas escorreram de outros relevos e caíram para cá. Outras águas caíram de outros relevos e caíram para cá. Certo? E aí, aqui,
se formou uma bacia hidrográfica, aqui se formou outra bacia hidrográfica. Tudo bem? Certo? Deu para entender isso? E aí aqui nós temos na página 194 um mapa das principais regiões hidrográficas. Aqui, por exemplo, nas regiões hidrográficas, ele está falando que é um conjunto de bacias hidrográficas. Tá? Esse complexo de rios e relevos. E aqui tem um mapa geral. A gente tem a maior bacia hidrográfica, ou a maior região hidrográfica do mundo, que é a região hidrográfica amazônica, ok? Nenhum outro país tem tanta concentração de água como, como o Brasil na região norte, ok? Só que ela não é a única, a gente também tem a do Tocantins, a gente vai ter a do Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Paraguai, Paraná, Uruguai, tá? Olha quantos conjuntos de rios, lagos, lagoas, nascentes, cachoeiras, esse complexo de águas que nós temos, ok? A gente tem o maior do mundo, que é a região hidrográfica da Amazônica. Tudo bem? Olhem lá, um breve descrever dele ali, ó. A região hidrográfica amazônica concentra em torno de 80% da disponibilidade hídrica do Brasil, ocupando aproximadamente 45% do território brasileiro. Então, olha que interessante. A região ali, a região hidrográfica amazônica, ocupa quase 50% do território brasileiro e tem concentrado ali 80% da água no Brasil. É muita água naquela região. Tá? Então, é uma região extremamente estratégica, é uma região que não dá para sair desmatando, porque essas águas precisam ser preservadas, né? E a gente também tem ali o maior rio do mundo. Qual seria o maior rio do mundo? O rio Amazonas. Em alguns lugares você vai ver o que é o rio. Vocês vão encontrar às vezes uma lista, né, mostrando qual é o maior rio do mundo. Algumas vezes vocês vão ver que é o Rio Nilo, ok? Algumas vezes vão ver que o Rio Nilo está em primeiro lugar e o Rio Amazonas em segundo, às vezes ao contrário, tá? É uma questão de critérios, porque o Rio Nilo, ele tem períodos, ele é mais longo do que o Rio Amazonas, ok? Só que ele tem momentos de seca, ele tem momentos que ele diminui a quantidade de água. Enquanto o Rio Amazonas é um pouquinho menor que o Rio Nilo, mas o ano inteiro ele tem o mesmo volume de água, ok? Então, o Rio Amazonas, às vezes é colocado em primeiro lugar, às vezes é colocado em segundo lugar. Certo? O Rio Amazonas... Espera aí, que bugou aqui meu computador. Só um minuto. Rio Amazonas. Ele fica na América do Sul. Ele não nasce no Brasil, Rio Amazonas, ok? E ele tem uma coisa bem interessante. Abram na página...
Abram na página 198, por favor. Thierry, você está aí? Sim. Leia para mim o textinho em azul claro, para saber mais. Você sabe como acontece o fenômeno do encontro das águas em Manaus, Rio Negro e o Rio Solimões? O Rio Negro, como o próprio nome sugere, é um rio de águas muito escuras, sua coloração de chá preto devido à grande quantidade de ácidos orgânicos, provavelmente provenientes da decomposição da vegetação. Ele representa um alto grau de acidez, com pH 3, 8 e 4,9. Tem uma temperatura média de 28 graus, lentamente a cerca de 2 km. Tá bom. Peraí. Lentamente, cerca de 2 km por hora. Reinaldo, continua. Já o rio Solimões tem uma cor barrenta bem parecida com o café com leite. Tudo isso por causa do grande número de sedimentos que a água carrega ao fluir por baixo da Cordilheira dos Andes. Ele é mais frio que o Rio Negro, possui 22 graus. Além disso, flui muito mais rápido, corrente cerca de 6 km por hora. Continua? Não. Gabi, por favor. Entendendo o encontro das águas. O encontro das águas é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, que inicialmente não se misturam. Esse fenômeno se estende por cerca de 6 quilômetros. Depois que eles se juntam, passam a receber o nome de Rio Amazonas, um dos principais meios econômicos e de transporte para os habitantes da cidade de Manaus. Continua? Não. Laís. A diferença de composição, a taxa de acidez, a temperatura de fluxo e a densidade é o que evita a mistura dos dois quando eles se encontram. O contraste de cores é muito gritante e esse fenômeno pode ser visto até mesmo do espaço. Às vezes, a água encontra obstáculos que formam fortes redemoinhos que agitam os rios e fazem formas muito bonitas. Muito bem. Esse aqui é o Rio Amazonas, né? Que é considerado o primeiro ou o segundo maior rio do mundo, ok? Ele é muito grande. Mas antes dele se tornar o Rio Amazonas, ele é a junção de dois rios, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Olha que interessante isso. O Rio Negro é o rio mais escuro e os Solimões o mais leitoso, mais claro. Quando esses dois rios se encontram, e eles têm cores diferentes, a água, tá? Isso não significa que o Rio Negro é poluído. Significa que o Rio Negro ele passou por lugares com mais matéria orgânica. Então ele tem mais ferro, ele é mais escuro, ele tem mais concentração de matéria orgânica, ok? Parece E aí quando... Oi? Parece café com leite. Parece café com leite. Então, quando o Rio Negro se junta com o Rio Solimões, até toda a água se misturar, fica assim, né? E aos poucos ela vai se misturando, né? E aí quando se unem, se transforma no Rio Amazonas. Tudo bem? É um interessante fato geográfico. Olha o redemoinho que às vezes forma, que apareceu no livro. Massa, né?
Isso é um ponto interessante. Outro que é interessante no Rio Amazonas, eu não sei como é que anda. Eu já ouvi falar que foi extinto um fenômeno comum no Rio Amazonas. Ó, não existe mais, né? Eu já li em alguns lugares que não existem mais esse fenômeno, mas vamos trabalhar aí. Pororoca é um nome indígena, tá? Não sei o que ele significa no indígena. Mas quando o Rio Amazonas encontra o mar, tem um choque de água. E aí o rio começa a fazer onda. E aí os surfistas vão surfar no rio. Muito louco isso, né? Que top, deve ser surfar em uma onda de cocô. Não é uma onda de cocô, é água Eu sei. pura, limpa, que passou de floresta. É Mas meio é mais estranho escura ver por água conta de assim. muita matéria. É. Mas, Parece por água exemplo, a com nossa barro. água de Santos parece água com barro. Imagina, um dos maiores rios do mundo cortando uma floresta, a maior floresta, a maior floresta Tem até equatorial do mundo, campeonato na cheio de... Pororoca. Tem até campeonato. Não existe mais, porque acabou. A Pororoca foi extinto. Pode ser que mais para frente volte. Mas é um fenômeno que ocorre ali na região norte, tá? Em tupi significa estrondo, ok? Bom, notícia do G1 de 2015 no Amapá. Fim da Pororoca em Rio do Amapá é irreversível, avaliam os especialistas, né? Teria acabado, a Pororoca teria acabado por conta da pecuária, então por conta da criação dos animais ali, onde teve desmatamentos, e por conta da criação da hidrelétrica, que teve que mudar o fluxo de água ali do Rio Amazonas. E, enfim, então diminuiu essa velocidade, esse choque que tinha o Rio Amazonas com o mar, então deixou de ter a Pororoca. Tudo bem? Essas são duas curiosidades que tem ali na região norte. E tem peixe, né? Tem o quê? Tem peixe. Tem, Tipo, pra caramba, peixes é bem grandes. que, é que mistura com água do mar, que tem sal, açúcar. Aí, Aí a gente vai ter animais mais específicos, né? Animais mais de regiões manguezais, né? O mangue, ele é considerado um berçário de animais. Esse é um apelido que a gente dá para o mangue, por exemplo. Porque o mangue é justamente esse encontro, essa vegetação essa vegetação presente entre o mar, né, entre o mar e a floresta normal, então é uma região mais pantanosa, assim. E muitos animais do mar vêm até o mangue e vice-versa. Muitos animais do rio também vêm até o mangue depositar os seus ovinhos. Depois que nascem, os animais vão para o mar ou vão para o rio. Então, os manguezais são chamados de berçários da vida marinha, tá? A gente não pode também destruir os manguezais, senão a gente afetaria toda uma cadeia de vida marinha, né? Infelizmente, manguezal é um bioma que corre risco, né, de ser extinto. Isso é muito perigoso para a gente, porque se a vida marinha morrer, a gente vai perder grandes alimentos, né? E de repente as algas podem ter mudanças, né? A gente precisa lembrar que onde a gente pega o nosso oxigênio no planeta é no mar.
as algas que são responsáveis. A partir do momento que a gente polui muito o oceano, que a gente impacta a vida marinha, né, a gente está mudando o dinamismo da vida marinha e pode mudar o dinamismo das algas. Se ela jogar mais oxigênio do que deve ou jogar menos do que deve, vai ter mudanças para a gente, humano, e para os outros animais e para os outros seres vivos, certo? Qual é o problema do manguezal? Ele está todo no litoral, né? E é onde a gente tem a maior concentração de pessoas no país, no litoral. E aí as pessoas querem construir portos, querem construir casas, querem construir condomínios de luxo e às vezes encontram um manguezal na frente. A gente precisa lembrar que Santos foi construída toda em cima de mangue, ok? Por isso que os prédios lá da praia de Santos são meio tortinhos. Porque na época que construíram os prédios em cima do mangue, eles não estavam muito preocupados em chegar até o subsolo, onde tinha uma rocha mais firme. Eles colocaram os pilares ali em cima do mangue. Como o mangue tem essa característica mais pantanosa, mais molenguinha, ok? O que está acontecendo com os prédios antigos de Santos? Entortando, certo? Hoje, os prédios mais modernos, eles chegam até a base aqui do solo, na rocha-mãe, ok? E não param aqui os pilares. Eles precisam ir mais fundo, chegar até a rocha-mãe, para não entortar mais. Tudo bem? Deu para entender isso? Certo? Vamos lá. Vamos para uma outra bacia hidrográfica importante. A gente vai na 195 agora. A região hidrográfica de São Francisco. É composta de bacias hidrográficas classificadas como 100% brasileiras. O que isso significa? Tanto os afluentes quanto os rios nascem 100% dentro do Brasil. Ao contrário, por exemplo, da região norte, que ele vai nascer também em outros países da América do Sul. Ok? Isso é delicado, porque o nosso ecossistema ali da região norte depende da manutenção dos outros países. Se os outros países começam a não preservar as nascentes, isso impacta diretamente na nossa água, ok? Já a de São Francisco é 100% brasileira, desde a nascente até a foz, então desde o comecinho até a foz. Ocupa 7,5% do território brasileiro. Pega Bahia, Minas, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. As nascentes do São Francisco estão na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Percorrem em direção sul-norte, passam por Bahia e Pernambuco. Alteram sua direção para o sudeste e desaguam no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Parte do curso do Rio São Francisco atravessa a região do semiárido, cerca de 58% do território da região hidrográfica. Apesar disso, o volume de água é constante, pois na área das nascentes ocorre um bom volume de chuva, o que ajuda a mantê-lo. Então, o que a gente tem do Rio São Francisco? O Rio São Francisco é um rio 100% brasileiro, ok? Ele passa numa região semiárida do Brasil, ele vai passar pelo sertão nordestino, ok? Mesmo ele passando numa região com pouca chuva, como a nascente dele é no estado de Minas Gerais e lá tem bastante chuva, então ele não tem problema com isso. Então o Rio São Francisco
meio que salva a vida ali do povo nordestino que vive no sertão, ok? Ele ganhou um apelidinho carinhoso, alguns vocês vão ver às vezes chamado de Velho Chico. Teve até uma novela, não? Lembram disso? Sim. Então, a novela Velho Chico, né, é o nome do apelido, né, é o apelido do rio São Francisco. Tudo bem? É assim que eles chamam o rio carinhosamente. E no governo anterior ao governo do Bolsonaro, né, foram feitas muitas obras. Então, começou no governo Lula, depois Dilma, depois Temer, e agora no finalzinho terminou a obra da transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição do Rio São Francisco? O rio ele tinha um trajeto, e aí o governo resolveu desviar. Olha aqui, o Rio São Francisco, essa linha aqui, ok? E aí, ó, eixo norte, eixo leste. O que significa isso? Ele fez 2 braços, 2 saídas de rio para passar para outras regiões que não tinham tanta água, para outras regiões secas, né? Levando água para todo o Nordeste. É uma obra bem cara, bem delicada, porque tiveram que abrir canais, né, e levar água em lugares que não tinham. Tudo bem? É aqui o Bolsonaro inaugurando no começo desse ano os 4% da obra que faltava. 4, 6%, não me recordo agora, mas era um número muito baixo que faltava para fazer toda a transferência do Rio São Francisco. Então ele fez isso para trazer alguns lugares mais secos? Isso. Ó, o projeto começa com Lula e Dilma. Foi o projeto inicial do Lula, né? Foi uma das obras, por isso que a gente vê o PT ganhando muitos votos no Nordeste, porque ele trouxe uma obra tipo gigantesca que ajudou milhares e milhares de pessoas. Por isso que até hoje o PT é muito bem votado nessa região, ok? Então aí teve, né? Cada um foi fazendo suas porcentagens, como era uma obra muito grande, demorou anos e anos e anos, né? E aí agora foi finalizar a última etapa da obra, porque são várias etapas, estão vendo? Tem o eixo, mas tem pequenos corredores, tá vendo aqui? Tem Souza, tá vendo aqui? Então tem pequenos trechinhos que precisavam também terminar. No caso, estava quase tudo pronto e o Bolsonaro terminou um dos últimos eixos que faltava, um último tracinho que terminou. Como é uma obra muito grande, todo político quer se encostar nessa obra, né? Porque meio que para garantir votos, para conseguir votos para aquela região, né? Quem vai ser o pai dessa obra? Ó, por exemplo, o Temer, que veio depois da Dilma, também inaugurou uma das etapas. Tá vendo? Então, a obra foi feita em várias etapas, e aí a última etapa o Bolsonaro finalizou. Tudo bem? Mas aí você tem vários políticos que se utilizam da obra do Rio São Francisco para ganhar votos nessa região, que é uma região muito pobre. Tudo bem? Certo? Outro fato interessante sobre bacias hidrográficas
Vamos lá. Sobre bacias hidrográficas. Abram na página 199. Manu, tá aí? Manu? Oi? Tira uma dúvida para mim. Vou fazer uma pergunta, tá? Como é que se chama a água que fica no subsolo? Não sei. Não? Alguém sabe como se chama a água que fica no subsolo? Aquíferos. Aquíferos ou... Quando é uma pequena quantidade, a gente pode chamar de água subterrânea ou lençol freático. Quando esse lençol freático é muito grande, a gente vai chamar de aquífero. Ok? É um lençol freático gigantesco. Observe que abre a mesma imagem. E o Brasil também tem o maior aquífero do mundo. O maior reservatório de água subterrânea do mundo. Pegando Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ainda pega um pedaço do Uruguai, pega um bom pedaço da Argentina e pega um bom pedaço do Paraguai. Tá? Olha, isso tudo é embaixo d'água, tipo, é muita água no subsolo, tá? Lá na região norte, no mapa, a gente também vai ter outro aquífero chamado Alter do Chão. Tudo bem? Certo? Com esses lençóis freáticos, ou com aquíferos, é assim que as pessoas fazem os poços de água. Ok? Uma ação muito comum também na região nordestina, por conta da seca. Então, eles pegam canos que vão até o lençol freático, e lá na estrutura desse cano tem uma bomba que vai fazer a sucção dessa água para cima, ok? E aí as pessoas conseguem ter água. Então, não é todo lugar que tem água subterrânea, né? Ou que tem água subterrânea possível para beber, né? Às vezes pode ter água subterrânea, mas está muito contaminada por conta de agrotóxicos, por conta de indústrias que jogam coisas no solo, ok? Mas é uma alternativa. É assim que a gente vê, assim, esses poços, sabe, de filmes. Já viram um chamado? Já viram um filme, O Chamado? Sim, claro. A menina sai lá do poço, né? Samara Morgan sai de um poço. O que é um poço? É um buraco cavado até o lençol freático. A água passa lá por baixo, certo? Eu desço meu balde entra em contato com essa água do lençol freático, ok? E aí eu consigo tirar a água. Então, enquanto estiver chovendo no entorno e tiver água passando no lençol freático, vai ter água no poço. Tudo bem? Bom.
gravar aqui. Então, na página 63, a gente já tinha lido aquele balãozinho azul. Vamos ler de novo. Aí. Vou compartilhar aqui. Aqui, ó, esse balãozinho. Denominamos razão entre dois números. Aí ele coloca duas letras genéricas aqui, A e B. Denominamos razão entre dois números A e B, sendo que o B precisa ser diferente de zero. A gente já comentou isso na aula passada, né? Que o B não pode ser zero, porque ele está no denominador aqui, né? Então não pode existir divisão por zero. O quociente A sobre B ou A dividido por B. Gente, vocês lembram dessa palavra, quociente? De onde vocês lembram dessa palavra, quociente? É um dos números da divisão. Um dos números da divisão, né? Um dos termos ali da divisão. Então, se a gente for lembrar da divisão, ela tem, por exemplo, né? A dividido por B, não é isso que a gente está fazendo aqui, ó? A dividido por B. Quando a gente divide A por B, a gente vai ter um resultado aqui, não é? Seria equivalente a esse A dividido por B, certo? A gente vai aparecer um resultado aqui, ó. A gente chama de quociente, né? Tudo bem? A é o que a gente chama de dividendo, B é o que a gente chama de divisor. Nesse caso, eu não estou considerando que vai ter resto, estou considerando que a gente vai fazer essa conta mesmo que tenha vírgula até chegar na resposta certa e não vai ter resto, tá bom? Mas eu não estou considerando o resto. Então, quando eu faço essa divisão e eu chego no quociente, esse quociente ele é o resultado dessa divisão, né? Ele é equivalente a essa divisão. Então, quando eu falo o quociente aqui, eu estou falando justamente de uma divisão. Ok? Então, nessa divisão, né, de um número pelo outro, de uma grandeza pela outra, eu chego numa razão. Né? Eu tenho uma razão entre dois números. Ok? Então, é super importante entender essa ideia de quociente, porque ela também está presente no estudo de fração, né? Que a gente já viu que é uma coisa parecida com razão, mas tem suas diferenças. Então, as duas coisas a gente trabalha com divisão, né? A gente trabalha com essa ideia de quociente, ok? Só me certificar, Pedro, Laís, Manu, vocês estão aí? Eu tô, professor. É que o microfone do Pedro ele tá quebrado, né? Eu não consigo falar. Entendi. Obrigado por avisar. Manda um joinha pelo menos, Pedro. Só pra saber que você tá aí. Você irrita me mandou. Valeu, Pedro. Então, gente, nós temos aí as ideias de razão, né? Então, vamos continuar lendo aí, ó. Ele traz um exemplo, né? Da apostila. Logo abaixo desse balão. Quem pode ler o exemplo? Do lado do garotinho nadando aí. Vai lá, Matheus. Em uma turma com 30 alunos, 10 praticam natação. Qual é a razão entre alunos que praticam natação e o total de alunos da turma? Alunos que praticam natação, total de alunos. 10 sobre 30 igual a 1 sobre 3. O número final indica que 1 sobre 3 da turma pratica natação. Também podemos afirmar que o número de alunos que não praticam natação é 2 vezes maior que o número de alunos que praticam natação. Podemos representar essa razão com 1 dividido por 3. Significa que 1 a cada 3 alunos da turma pratica natação. Obrigado. Gente, onde vocês lembram de ter visto uma coisa parecida com isso?
Lembra da aula que a gente fez lá o gráfico, que a gente comparou a quantidade de consumo dos setores de água, né? E a quantidade total de consumo de água? A gente montou aquele gráfico bonito. Isso a gente estava comparando, né? A quantidade de uma parte, né? Pela quantidade de todo, né? Total. Lembra disso? E aí a gente até chegou em porcentagens, lembra? A gente usou para montar o nosso gráfico. Então, quando a gente está estudando uma relação de uma parte pelo todo, a gente também está estudando a ideia de fração. Então, nesse caso, nesse exemplo, tem tanto a ideia de razão como a ideia de fração. Né? Uma coisa não exclui a outra também, né? Mas ele está querendo estudar como razão para comparar, né? De modo que ele compara os alunos que fazem natação com os alunos total, o total de alunos, né? 10/30, ou seja, 1/3. Certo? A gente pode ler assim também, 1/3, né? Então, o número total indica que 1/3 da turma pratica natação. Agora, por que ele fala que o número de alunos que não pratica natação é 2 vezes maior? Por que ele fala isso? Porque de 3 alunos, um faz natação e 2 não faz? 2 não fazem, né? Então, de cada 3 alunos, um faz natação e o outro nada. E o outro não faz natação. Né? Se falar outro nada, parece que ele também faz natação, né? Então, não nada. Então, ó. Tudo bem? Então, por isso que os alunos que não fazem natação são o dobro dos que fazem natação. Ok? Até se a gente for pegar o número total, né? São 10 alunos, né? Que praticam natação. 10 nadam. E 20 não nadam, né? Certo? Eu posso montar uma razão com esses dois números também? Essas duas grandezas? Posso, não posso? Em vez de eu montar uma razão, como ele faz na apostila, entre os alunos que praticam e o total, que fica 1/3, né? 10/30, eu posso fazer uma razão entre os alunos que nadam e os que não nadam. Tá bom? Não preciso fazer necessariamente essa razão com o todo. Eu posso fazer de uma parte com outra. Ok? Comparando os alunos que nadam com os que não nadam, dá uma razão de 1/2. Certo? Ou seja, metade, né? Metade dos alunos. Metade dos alunos que não nadam, né? A metade dessa quantidade é alunos que nadam. Ok? Ou a gente pode pensar que os alunos que não nadam são o dobro dos alunos que nadam, né? Entendeu? Então existe essa relação. Eu posso inverter isso aqui, né? Em vez de 10/20, eu coloco 20/10 e aí fica os que nadam sobre os que não nadam. Desculpa, os que não nadam sobre os que nadam. Então eu posso montar a razão de acordo com o que eu quiser. Eu posso colocar, né, essa relação, né, da forma que eu quiser. Eu posso comparar uma parte com o todo, eu posso inverter também, né? Tudo bem? E aí quando ele fala quando eu estou falando também de inverter, né, aí já vem a razão inversa aí na parte de baixo, né? Razão inversa, acho que também não é nenhuma novidade, porque a gente já trabalhou com frações inversas, né? E é mais ou menos a mesma coisa. Então, ó, considere as razões 2/3 e 3/2, né? 2/3 e 3/2. O produto dessas duas razões é igual a 1, ou seja, se eu multiplicar, né, a razão 3/2 pela razão 2/3, vai dar 6/6, que é igual a 1. Nesse caso, podemos afirmar que 2/3 e 3/2 são razões inversas. Da mesma forma que a gente tinha frações inversas, nenhuma novidade. Então, duas razões são inversas quando o produto delas é igual a 1. Beleza? Até aí, tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não ficou claro alguma coisa? Vamos seguir? Então, vamos seguir, ó. Ele também traz um exemplo aí na página 64, né? De razões inversas. 5/7 e 7/5. Né? Depois ele traz dois exercícios resolvidos, né? Como já é de costume na apostila. Vamos dar uma olhada nesses exercícios resolvidos aí.
Então, olha só. Eles fizeram uma pesquisa com 200 pessoas, né, para descobrir o canal de televisão preferido pelo público. O resultado mostrou que 120 entrevistados tinham preferência pelo canal H. Né? A razão entre o número de pessoas que preferem o canal H e o número de pessoas entrevistadas é dado por qual fração? Então, ó, tá vendo? Ele fala de fração de novo. Né? Então, é tanto razão como fração, nesse caso. Né? Nem sempre vai ser, às vezes são coisas distintas, né? Mas às vezes as duas ideias se misturam. Então, ó, número de pessoas que preferem o canal H são 120 e o total de pessoas entrevistadas 200. Então, simplificando essa fração, nós temos aí 3/5, ou seja, né, ele responde aqui no final, de cada 5 pessoas entrevistadas, 3 preferem, né, o canal H. Tudo bem até aí também? E aqui ele compara, né, dois retângulos, né? Primeiro, calculando o perímetro e a área, né? Perímetro, todo mundo lembra que é a soma, né, do contorno aqui, né? Então, se eu for lembrar, né, aqui também tem que colocar 1, né? Aqui vale 1 centímetro também, e aqui também vale 5, certo? E aqui também vale 4. Aqui também vale 8. Então, perímetro 5 mais 5 mais 1 mais 1, 12 centímetros do perímetro do primeiro retângulo. E 24 centímetros perímetro do segundo retângulo. Já a área do pequeno é só 5 centímetros quadrados, porque eu multiplico, né? Base pela altura. Enquanto no outro é 32, né? E ele compara a primeira razão entre os perímetros. Né? Qual é a razão entre os perímetros? Do maior e do menor retângulo. Então, olha só, tem uma ordem importante aqui, né? Sempre coloca. Quando ele fala razão entre, né? O primeiro nome que aparece é o que vai estar em cima, tá vendo? Isso é importante também, gente. E o segundo nome que aparece é o que vai estar embaixo. Ok? Isso vocês podem notar em todos os exemplos, né? Quando ele fala aqui, né? A razão entre os que preferem o canal H, está na parte de cima. Está no número de cima da minha razão. E o número de pessoas entrevistadas seria o total, né? Está aqui embaixo. Então, a ordem que aparece, esses termos na frase, é a ordem que eles vão aparecer também na razão. Né? Beleza, ele calculou a razão entre os perímetros. Deu 24 sobre 12, né? Do maior em relação ao do menor. Ou seja, o dobro, né? O perímetro do maior é o dobro do perímetro do menor. Ou, a gente poderia inverter essa razão, né? Fazer a razão inversa, lembra? Ficaria 12 sobre 24. E daria meio, né? Ou seja, poderíamos dizer o contrário. Em vez de dizer que o perímetro do maior é o dobro do perímetro do menor, poderíamos dizer que o perímetro do menor é metade do perímetro do maior. Ok? Mas aí ele não fica satisfeito em comparar os perímetros, ele quer comparar as áreas, né? A razão entre a área do maior e do menor. Então a do maior vai estar em cima, a do menor embaixo. Dessa vez, é uma razão muito maior, né, do que 2. 32 sobre 5 vai dar mais do que 6, né? Vai dar 6,4. Né? Eu vou dividir aqui, né? Fazer o quociente, né, dessa divisão. Vai dar 6,4. Que é muito maior do que a razão entre os perímetros, tá vendo? Compara aqui. A razão entre os perímetros era só 2. O perímetro do maior era só o dobro do perímetro do menor. Enquanto que a área é 6 vezes maior e um pouquinho ainda mais, né? 6,4 vezes maior que a área do menor. Legal? Bem interessante, né? Quer dizer que essas relações entre área e perímetro não são necessariamente proporcionais. Olha só, já estou falando uma coisa que a gente vai abordar mais para frente, né? A ideia de proporção que vai ser lá no próximo capítulo, mas que eu já falei um pouco na aula anterior, né? A gente está comparando duas razões, né?
a razão entre os perímetros e a razão entre as áreas. Elas não são proporcionais. Elas não guardam a mesma proporção, né? Uma é 2, a razão entre os perímetros, e a razão entre as áreas é 6,4. Então, elas não são proporcionais, ok? Isso é super importante, né? Eu dobrei o perímetro, não dobrei a área. A área mudou bastante, né? Então, uma coisa não implica na outra. Vamos fazer umas atividades, galera? Vamos fazer os exercícios que estão aí na página 65? Vamos fazer junto aí. Segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 2,4. Mede mesmo, gente? Pega uma régua aí e dá uma medida. O AB mede 6 centímetros mesmo? Não. Não, né? O que a gente tem que confiar? Na medida da nossa régua ou na informação do exercício? Na informação. Na informação do exercício, né? Não interessa se no desenho da apostila não está com 6 centímetros. Ele falou que é 6 e ponto final, tá bom? Né? Então, o que a gente considera que é a informação que ele dá. O desenho que ele coloca na apostila, às vezes, é só para ilustrar. Né? Então, escreva a razão entre as medidas dos segmentos CD e AB. De novo, não vamos medir nada com régua. Vamos usar as informações que ele dá aí. Qual é essa razão, gente? Presta atenção na ordem, hein? A ordem que os termos aparecem. Razão entre CD e AB. Quanto que vai dar isso, gente? Hein? Como é que a gente monta isso? Alguma ideia, gente? Como é que faz? Se é uma razão, tem que ser um quociente, né? Um número sobre outro, certo? Quais medidas a gente está considerando nessa razão para comparar aí? A do medida do segmento CD, ele fala primeiro, né? Primeiro nome que aparece aí, né? Medida do segmento CD e AB. Então, o CD vai estar em cima. Medida de CD pela medida de AB. Ok, galera? Até aí, tudo bem? Então, quando eu for fazer isso, né, eu vou considerar os valores que ele deu. 2,4 centímetros sobre 6 centímetros, né? Tá bom deixar a resposta assim? Melhor a gente tentar ou transformar num número inteiro, né? Ou num número decimal, ou tentar escrever numa forma de fração irredutível, tá bom? Por exemplo, eu poderia fazer esse quociente aqui, né? Calcular essa divisão. 2,4 dividido por 6, né? Vocês lembram como é que faz? Ó, tem uma vírgula aqui, né? O que a gente faz com essa vírgula aí? Primeiro, a gente tem que lembrar que aqui também tem uma vírgula, né? É como se fosse 6,0. Tudo bem? Nós temos que fazer isso primeiro, igualar a quantidade de casas decimais, né? Igualar a quantidade de casas decimais para poder depois trabalhar com esses números. Pronto, igualei. Agora os dois números têm uma casa decimal. Aqui a casa decimal vale 4, aqui vale 0. Agora eu elimino a vírgula, né?
que 2,4 dividido por 6,0 é a mesma coisa que 24 dividido por 60. Né? Aliás, eu vou até colocar isso aqui, ó. 2,4 dividido por 6 é o mesmo que 24 dividido por 60. São frações... Qual é o nome dessas frações mesmo, gente? Equivalentes? Isso, são frações equivalentes. Para chegar nelas, eu multipliquei a mesma coisa em cima e embaixo. Multipliquei por 10. Ok? Então, escrever 2,4 sobre 6 é a mesma coisa que escrever 24/60. Então, eu vou dividir isso. Né? 24 sobre 60, lógico, né? 60 não cabe no 24. Então, o que eu faço? Coloco um 0, e aqui um 0. Agora cabe, né? 60 cabe no 240 4 vezes. Vai dar exatamente 240, que acabou com o resto. 0,4. Então, a gente poderia colocar aqui 0,4, tá bom? Seria uma resposta correta, né? Dizer que a razão entre as duas medidas é 0,4. Mas a gente costuma escrever, no caso, em forma às vezes de fração, né? Uma fração irredutível. Então, vamos escrever em forma de fração irredutível? Como é que fica se eu simplificar 24 sobre 60? 4 sobre 10. 4 sobre 10. Você dividiu por 6 as duas, né? Mas dá para simplificar um pouco mais. 4 e 10 dá para dividir por quantos? Por 2. Ficaria 2 quintos, né? Então, eu posso simplificar essas duas frações dividindo direto por 12. Tá? Vai dar 24 dividido por 12 é 2. 60 dividido por 12 é 5. Então, olha só, né? A razão entre as medidas de CD e de AB, né, dos segmentos CD e AB, é uma razão de 2 quintos, ou seja, 2 para 5. Né? Tudo bem? O que isso significa na prática? Que eu posso pegar esses segmentos que estão aí e dividir eles em 2 e 5 partes cada um. Quer ver? Vamos fazer o desenho aqui, ó. Olha o segmento AB e o segmento CD. Se eles estão na razão de 2 para 5, significa que o CD é formado por 2 pedaços, enquanto o AB é formado por 5. Vamos fazer isso? Vou dividir aqui, ó, na metade. Agora ele é formado por 2 pedaços, né? Tá vendo? E a mesma coisa a gente vai, esse mesmo tamanho, nós vamos tentar pegar para dividir aqui, ó. Vamos torcer para dar certo, né? Esse tamanho aqui, mais ou menos isso aqui. Deu para ver, gente? Quantos pedaços eu tenho aqui agora? 5, né? E eu tentei fazer do mesmo tamanho e deu certo mesmo. Então, ou seja, essa razão que eu encontrei, né, de 2,4 para 6, depois eu transformei em 24 sobre 60 e simplifiquei para virar 2 quintos. Por que é bom deixar nessa forma simplificada, né, na fração irredutível? Porque eu já consigo comparar mais facilmente em termos de pedaços, né? É como se eu tivesse 2 pedaços de CD para 5 pedaços de AB. Tudo bem? Aliás, isso que eu coloquei aqui, né? É o que vocês devem colocar aqui na letra A, tá bom? Podem colocar aí na letra A. E, de preferência, façam essa divisão de 2 para 5 aqui na apostila de vocês, né? Tentem fazer aí. Vocês podem até tentar usar a régua como apoio, né? Medir quanto que vale o segmento aí de verdade, né? E dividir esse tamanho em 5. Para mostrar que existe essa razão de 2 para 5. Né? Ok?
Então, até é bom colocar assim, né? Colocar quem é o quociente, quais os números que a gente está comparando nessa razão, né? Uma boa forma de fazer. Tudo certo? Já anotaram aí? Então, poderíamos ter deixado a resposta em forma de decimal, né? 0,4, mas deixando na forma de 2/5, fica até mais fácil da gente entender visualmente essa razão, né? Entre esses dois segmentos. Agora ele faz uma outra pergunta na letra B, gente. A medida AB corresponde a quantas vezes a medida CD? O que a gente pode fazer para encontrar isso? Ó, vamos pensar o seguinte. Quando a gente escreve, né, a razão entre CD e AB, o que eu chego, né? Chego em 2/5, ou seja, a medida CD é 2/5 da medida AB. Tudo bem? É fácil de perceber isso, né? Até pelo desenho a gente já viu, né? Que a medida do CD é 2/5 de AB. Só que agora eu quero saber quanto que é o AB em função de CD. Então o que eu faço? Inverto, né? Faço a razão inversa. Então vamos fazer a razão inversa? A gente já sabe que é só inverter aqui, né? 2/5, né? Razão, né? Entre AB e CD vai ser 5/2, que é o inverso, né? Em vez de eu colocar esse em cima e esse embaixo, eu troco, né, de posição. Tudo bem? Fica claro que vai dar 5/2? 5/2, se eu for dividir, vai dar 2,5, né? 5 dividido por 2 dá 2,5. Ou seja, a medida AB, né, corresponde... Podem escrever dessa forma mesmo na apostila. A medida AB corresponde a 2,5 vezes, né? Podemos escrever assim, 2,5 vezes. A medida CD. Ok? Isso na letra B, né? Isso aqui foi na letra A, isso aqui na letra B. Ok? Ah, professor, não tem muito espaço. Dá um jeito aí de resumir, talvez. Então é só inverter, né? Já percebo que AB é 2,5 vezes CD. Aí ele fala, determine o termo antecedente e o termo consequente da razão encontrada no item A, né? Então, antecedente é o que vem antes e consequente é o que vem depois. Até meio óbvio isso, né? No item A, quem que é o termo antecedente, quem que é o termo consequente, né? Ó, a razão ficou 2/5, não ficou 2/5? Termo antecedente 2, termo consequente 5, tá bom? Então, a letra C, respondam assim, né?
termo antecedente 2, que é o que vem antes, termo consequente, que vem depois, 5. Tá bom? Isso por causa isso na letra A. Na letra B é o contrário, né? Na letra B seria o termo antecedente o 5 e consequente o 2. Mas como ele pede da letra A... Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender esse exercício aí? Alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo? Agora dá uma olhada aí, né? Essa imagem, né? Na escola Canto do Saber, a turma do 7º ano fará uma apresentação de teatro. Para realizar uma cena especial, alguns alunos estarão na plateia, sentados em lugares estratégicos reservados em verde, conforme a imagem. Nesse teatro, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total é... E aí? Qual que seria essa razão? Vê se alguém consegue me dizer aí. Onze sobre 36? 11 sobre 36. E os outros? O que os outros acham? Professor, você fez a C da 1? Fiz. Respondi aqui oralmente. No A, a C do item 1, desculpa, o item C, né, da questão 1, ele se refere ao item A, né? No item A, a razão que a gente chegou é 2/5. Então, o termo antecedente e o termo consequente são o que vem antes e depois, né? O termo antecedente é 2, o termo consequente é 5. Tá bom? Essa é a resposta da letra C. Antecedente é 2, consequente é 5. Ok? E na questão 2, alguém chegou a outra resposta aí? Ele pede uma razão, né, gente? A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Qual é a quantidade de cadeiras reservadas? 11, né? E o total de cadeiras é 36, né? Só contar aí. Então, nós temos que a razão é 11 sobre 36. 11 cadeiras reservadas no total de 36. Tudo bem? Letra C, né? Alguém não entendeu esse? Gente, se alguém tiver com dúvida, não estiver falando, por favor, gente. Podem falar, tá? Não ficar guardando dúvida aí. É pior depois. Então... Professor, na verdade eu ainda não entendi muito bem como faz essa conta. Obrigado por falar. Razão, a gente sempre monta um quociente, Laís. Sempre vai ter que ter um número sobre o outro. Tá bom? Quando ele fala razão entre, né? Ele vai falar assim, razão entre alguma coisa. Vai ter uma frase, né? Razão, tarará. Aí vai aparecer duas palavras, né? Em ordem, essa frase, né? Vai aparecer uma primeira palavra e uma outra palavra. Essa primeira palavra que, né, que você está comparando é o que vai estar em cima, né? É o termo que vai estar aqui no numerador, né? O que ele chama de termo antecedente dessa razão, né? Então, olha só a frase, né? Nesse teatro, tá vendo embaixo da imagem? Nesse teatro, a razão, ó, apareceu a palavra razão, que representa, seria esses reticências aqui, né? A quantidade de cadeiras reservadas, cadeiras reservadas é o primeiro termo.
Apareceu. Ok? E em relação ao total, né? Em relação ao total, seria o total de cadeiras. Né? Em relação ao total de cadeiras. Tudo bem? Então, a frase já diz pra gente como a gente tem que montar essa razão, né? É um quociente em que o primeiro termo é o que aparece primeiro na frase, cadeiras reservadas. Ok? Pelo total de cadeiras. E aí é só contar, né? Quantas cadeiras reservadas tem aí? Que são as verdes, né? São 11. E qual que é o total de cadeiras? Só conta tudo, né? Dá 36. Ficou mais claro? Então, a frase do enunciado, né, do problema, já diz pra gente como a gente tem que montar essa razão. Né? Um termo sobre o outro, né, um quociente, que a gente compara. O primeiro que aparece vai estar em cima, o segundo que aparece vai estar embaixo. Então a ordem é super importante, né? Senão ficaria 36 sobre 11, seria a letra A a resposta. Mas na verdade é a letra C. A gente está comparando as reservadas em relação ao total. Tá bom? Então, se alguém trocasse a ordem, já ia responder errado, já ia responder a letra A, né? Então ficar atento na ordem que aparece. Mais alguém com alguma dúvida? Não? Obrigado, viu, Laís? Então, gente, vamos marcar um X das razões inversas? É moleza, né? Mas questão 3 aí, né? Quais são as razões inversas aí? Vamos marcar com X as que são. Por A exemplo, primeira e a segunda? Primeira e a segunda? Será que todo mundo concorda com isso? O que vocês acham, gente? 34 sétimos e 7/34 avos são razões inversas? São, né, gente? Ó, é só ver que inverteu, né? O de cima foi para baixo, o de baixo foi para cima. Então, sim. E se a gente for multiplicar uma pela outra, né? 34 sétimos vezes 7/34 avos vai dar 1, isso, né? Aqui em cima e embaixo vai sair um resultado, o número dividido por ele mesmo dá 1. A mesma coisa na letra B aqui, né? O segundo... Não é nem letra B, né? Mas é a segunda aqui, né? Menos 3 meses, 2 sobre menos 3, né? Menos 2 terços. Também, né? São razões inversas. Eu troquei o de cima pelo de baixo, simplesmente. E a última não são razões inversas, na verdade, elas são a mesma razão, né? 3 meses e 3 meses. Ok? Então, olha só, ele traz a ideia de razões equivalentes aqui, que é muito similar à ideia de frações equivalentes, tá bom? Na própria apostila aí vocês podem ver. Basta você multiplicar o termo de cima por um número e o termo de baixo pelo mesmo número, né? No caso 2 aqui, você chega numa razão equivalente a 7/13 avos, que é o 14/26 avos. Tá bom? Ele dá outro exemplo aqui, né? E aí, na página seguinte, na interação, ele vai dar uma atividade envolvendo ampliação e redução, né, de documentos. Então, galera, olha só. Ampliação e redução é uma coisa que tem tudo a ver com razão, né? Quando a gente pega uma imagem, por exemplo, e amplia, né, dá um zoom nela ou reduz ela, isso tem tudo a ver com a gente estar modificando a razão, né? Existe uma razão que a gente está multiplicando, né? Então, olha só. Vamos dar uma lida aí no problema da interação. Existem máquinas que fazem cópias de documentos de maneira ampliada ou reduzida com base no arquivo original. Vocês já viram isso? Já? Uma copiadora assim que amplia a imagem. Então, olha só. Considere a copiadora com as seguintes configurações. As medidas são programadas na máquina em polegadas. Todo mundo sabe o que é polegada?
Acho que a gente já viu polegada, né? Polegada é uma medida que vale mais ou menos 2,54 centímetros, ok? Mais ou menos. A nossa TV, acho que a gente até já fez essa brincadeira de medir em polegadas, né? A nossa TV e tal. Então é medida em polegadas, não é em centímetros nem nada, é em polegadas. A redução, a ampliação no tamanho dos documentos varia de 60% até 130%, na qual 100% é o tamanho original, tá bom? Ou seja, abaixo de 100% seria o quê? Redução ou ampliação? Abaixo de quê, professor? Abaixo de 100% seria redução ou ampliação de uma imagem? Redução. Redução, né? Se eu pego um documento e faço uma cópia tamanho 60%, significa que eu reduzi o tamanho, né? E se eu faço uma cópia com 130, 120, sei lá, por cento, significa que eu aumentei o tamanho. Agora ele dá um exemplo aí, né? Uma folha de papel ofício, né? Papel sulfite A4 ainda. Tem como medidas 216 milímetros de largura por 330 milímetros de comprimento. Sabendo que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, quantas polegadas tem cada dimensão dessa folha aproximadamente? Vamos fazer essa conta aí, gente? Como é que a gente faz essa conta aí? Como é que eu transformo, né? Fazer uma conversão de unidades aí. Alguém tem uma ideia? Para transformar o que está em milímetros ali, né? Presta atenção que está em milímetros, né? Então eu tenho 216 milímetros tá vendo? Uma folha, né? Que mede 216 milímetros por 254. Desculpa, 330, né? Milímetros. Ok? Até aí tudo bem? Entenderam? Só que agora eu quero escrever essas medidas não mais em milímetros, eu quero escrever em polegadas, né? Porque ele fala, né? Quantas polegadas tem cada dimensão da folha aproximadamente? Então, quantas polegadas tem essa dimensão? Quantas polegadas tem essa dimensão? Como é que a gente faz isso, galera? Primeiro, está em milímetros, né? Só que a relação que ele dá aí, né? Que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, está em centímetros, tá vendo? O que eu tenho que fazer com essas medidas aqui, então? Primeiro, passar essas medidas para centímetro, né? Antes de passar para polegada, eu passo para centímetro. Tudo bem? Quanto dá isso aqui em centímetros, gente? 216 milímetros. Dá quantos centímetros? Não, gente, é bem simples. Olha para a régua de vocês. Pega a régua de vocês aí. Pega na régua de vocês. 21,6? Isso. Na régua de vocês vai estar assim, né? Certo? Tem umas divisões assim, né? Tudo bem? Cada um desses tracinhos é 1 milímetro, né? Aí aqui seria, 1 centímetro, 2 centímetros, né? E nisso eu tenho 1,1 centímetro, 1,2, né? Ou seja, eu também posso pensar que aqui eu tenho 11 milímetros, 12 milímetros, 13, né? Bem, então,
10 milímetros aqui equivalem a 1 centímetro. Certo? 10 milímetros equivalem a 1 centímetro. Então, 216 milímetros, para passar para centímetro, basta eu dividir por 10, tá vendo? Basta eu dividir por 10 para passar de milímetro para centímetro. Isso é bem básico, né? A gente saber fazer essa conversão de milímetro para centímetro, né? 1 centímetro é 10 milímetros, então 10 milímetros é 1 centímetro. Basta dividir por 10. Vai dar 21,6 centímetros. E aqui, quanto que fica, gente? Essa medida aqui. Quantos centímetros ela vale? Oi? 33 centímetros? 33 centímetros. Né? Nossa, parece que eu tô jogando CS agora. O que aconteceu aí? Então, gente, agora nós temos as medidas em centímetros, ok? Só que ele quer saber quantas polegadas tem, né? Então vamos fazer a conta? O que a gente faz? A gente pega esses valores e divide, né? Ó, vamos lá. O 21,6 centímetros. Como agora eu vou estar considerando, né? Pensa só. Por que isso aqui tem que ser uma divisão? Por 2,54, né? Pensa da seguinte maneira. Eu tenho um tamanho, né? Que vale 21,6. Esse tamanho aqui, ó, tá vendo? Essa é a medida da folha. Ela vale 21,6 centímetros. Ou 216 milímetros, como queira, né? 21,6 centímetros. Eu quero saber quanto que vale isso em polegadas, né? Quantas polegadas tem cada dimensão da folha. Então, o que eu faço? Eu vou enfiando polegadas aqui, ó. Isso aqui é uma polegada, outra polegada, né? 2,54, aqui 2,54 centímetros, né? Tudo bem? E vou ver quantas vezes cabe, né? Tudo bem? Quantas vezes cabe, né? Quantas polegadas cabem aqui? Então, isso é a ideia de divisão, né? Em quantos pedaços eu consigo dividir, né? Pedaços que medem 2,54, né? Ou quantas vezes os 2,54 cabem no 21,6, né? Quantas vezes essa polegada cabe no pedaço aqui, né? Vai me dar quantas polegadas eu tenho, né? Então é a ideia de divisão, tudo bem? Ficou claro por que a gente tem que fazer uma divisão aqui, né? É até bem intuitivo, né? Pensar que eu tenho um tamanho, eu quero saber como que mede esse tamanho numa outra unidade de medida. Eu divido, né? 21,6 por 2,54. Faz essa conta na calculadora aí, gente. — 21,6 dividido por 2,54. 8,53937,007. 53, é isso? 50,03. Ah, tá. Então 8,5 tá bom. Então, isso aqui, 21,6 centímetros, é aproximadamente 8,5 polegadas. Ok? Escrever assim, 8,5 polegadas. Melhor. Tá bom? Então, esse tamanho da folha, essa dimensão aqui, né? Poderia ser chamada de largura da folha, é 216 milímetros. Para passar para centímetros, eu só dividi por 10. Para passar para polegadas, eu dividi 21,6 por 2,54. Descobri que dá 8,5 polegadas aí.
E a outra aqui, ó. 33 centímetros. Quantas polegadas vai dar isso? De novo, né? Eu tenho um tamanho que vale 33. Vou dividir, né? Esse tamanho que mede 33 em pedaços que valem 2,54. Quantas polegadas cabem aqui, né? E assim, vou fazer a conta, né? 33 dessa vez dividido por 2,54. Quanto que vai dar isso aproximadamente? Faz essa divisão aí, galera. (12,99). Ah, então 13 aproximadamente, né? Aproximadamente 13 polegadas. Ok? Acho que o Reinaldo... Não, quem que saiu aí? João, né? João que saiu. Então, tá dando para ver bem aí, gente? Então é isso, né? A pergunta da questão 1 aí, né? Da interação, né? Quantas polegadas tem cada dimensão dessa folha aproximadamente? 8,5 polegadas por 13 polegadas. Agora, na questão 2, ele já pede uma razão, tá vendo? Aí já entra no nosso assunto da aula. Qual é a razão do comprimento, né? Comprimento, no caso, que ele fala aí, é o 330, né? Está escrito na questão 1. A questão 1 diz que comprimento é o 330, né? Então, isso aqui é largura e isso é comprimento. Ok? Qual é a razão entre o comprimento, né? Do comprimento pela largura em centímetros? Como é que fica, gente? O comprimento pela largura, vamos montar essa razão aí? Escrever aqui razão em centímetros do comprimento. Isso é uma razão, um quociente, né? Comprimento pela largura. Legal? Tudo bem, gente? Razão, um tem que estar em cima, outro tem que estar embaixo. Quem que vai estar em cima, que aparece primeiro na frase. Razão do comprimento pela largura. Em centímetros, né? Então a gente vai dividir o comprimento em centímetros, 33, por 21,6, que é o comprimento aqui da largura. Desculpa, o tamanho da largura em centímetros. Faz essa divisão, vê quanto que vai dar essa razão aí. Qual divisão, professor? Essa que tá aí, ó. Na luz. 33 dividido por 21. Isso aí. 1,5277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 
Agora ele pede para fazer essa mesma razão, só que em polegadas. Então vamos fazer essa razão. Quanto vocês acham que vai dar, gente? Fala aí, quanto vocês acham que vai dar? Lá, razão em polegadas do comprimento, de novo, né? Pela largura, só que agora em polegadas. Olha lá, o comprimento, né? Em polegadas é 13. E a largura em polegadas é 8,5. Quanto que vai dar isso aproximadamente, galera? Essa razão aí. Faz a divisão aí da calculator. Um 1,5294111764. Aproximadamente 1,5 também. Pô, deu a mesma razão que em centímetros, a razão em polegadas. Perceberam? Vamos responder a questão 3. O que vocês observaram com base nos resultados acima? O que a gente pode concluir olhando para cá? Ó? A razão em centímetros e a razão em polegadas. Deu a mesma, né? A razão entre comprimento e largura é a mesma, não importando a unidade de medida. Tá bom? A razão é a mesma, não importa a unidade de medida. Pode escrever assim na questão 3. Né? A razão é a mesma, 1,5. Não importa a unidade de medida, se é em centímetros ou é em polegadas, tanto faz. Né? Como se eu tivesse frações equivalentes aqui, né? Equivalente 33 sobre 21,6 seria equivalente a 13 por 8,5. Né? Até porque... Como é, professora? A razão é a mesma? Não importa a unidade? Isso, não importa a unidade de medida. A unidade de medida é o centímetro, o milímetro, a polegada, né? E é óbvio que devia ser assim, né, gente? É óbvio que é a mesma razão. Por qual motivo, né? Vamos pensar o seguinte, ó. São frações ou razões equivalentes, né? Olha só. Posso apagar aqui? Olha lá, o comprimento e a largura. 33 sobre 21,6 está em centímetro, né? Se eu passo para polegada, significa que eu dividi os dois caras por aquilo que a gente fez, aquela divisão lá de 2,54. Né? Dividimos para encontrar a medida em polegadas. Aí deu 13 por 8,5. Então são razões equivalentes, elas valem a mesma coisa. Então é óbvio que quando eu for dividir, as duas têm que dar o mesmo valor, 1,5. Né? Tá bom? São razões equivalentes, então valem a mesma coisa. A razão é a mesma. E a questão 4? Qual seria o melhor ajuste entre 60% e 130% para transformar uma foto de tamanho padrão, 10 por 15, em uma foto ampliada de 12 por 18? E aí, turma? Como é que vocês imaginam? Tem que ser um ajuste
maior que 100% ou menor que 100%? Não sabe? Lembra o que a gente falou? Se a gente pode ampliar ou reduzir a imagem, né? O arquivo, o Ele documento. quer entre 60% e 130%? Qual seria o melhor ajuste dentro dessa faixa? Porque a máquina só trabalha nessa faixa, não é? Lembra lá das informações iniciais sobre a máquina? As informações iniciais sobre a máquina já diziam que ela trabalha na faixa de 60% até 130%. Né? Na qual 100% é o tamanho original. A gente falou disso, né? Então, se ela consegue fazer tanto redução como ampliação, a redução significa o quê? Que eu escolhi um ajuste maior ou menor que 100%? Menor. Menor. E se for ampliação, maior, não é? Que 100%? Olha para a questão 4. Ele quer transformar uma foto de tamanho 10 por 15 numa de tamanho 12 por 18. Quer aumentar ou reduzir? Ele quer aumentar. Aumentar, né? Então vai ser um ajuste de mais que 100%, não vai? Se é um ajuste de mais que 100%, o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar a razão entre a medida maior e a menor. Porque a razão entre a medida maior e a menor vai dar para mim um valor maior que 100%. Né? Vamos fazer a razão entre a medida maior e a menor. Vamos lá. Olha lá, razão entre a medida maior e a menor. Qual que é a maior aí? Menor é 60%? Não. As medidas eu tô falando. 10 centímetros por 15. Essas são as menores, né? E as maiores, 12 por 18, né? Então vamos fazer a razão, né? Por exemplo, na largura aí, né? Considerar a largura como sendo 10 ou 12, tá bom? Então a razão da largura seria 12 centímetros na maior, né? Por 10 centímetros na menor. Pô, professor, de onde você tirou esses números aí? Tá lá no enunciado. Tá vendo? Vou até destacar aqui, ó. 10 centímetros e aqui 12 centímetros. Eu estou considerando essas duas informações como largura. Tá bom? Como eu quero ampliar uma imagem, então vai ser mais que 100%, né? Foto ampliada. Vou até escrever aqui, ó. Deixa eu apagar. Ampliada significa no ajuste, que a máquina trabalha na faixa de 60 a 130. Se é ampliada, significa que é maior que 100% esse ajuste. Até aí tudo bem, né? Todo mundo entendeu. Para ampliar tem que ser mais que 100%. Bom, para ser mais que 100%, significa que o número de cima tem que ser maior que o de baixo. Então, eu vou estudar a razão do maior pelo menor. No caso, eu peguei a largura. A largura 12 por 10. Estou pegando a primeira informação de cada um, da ampliada e da original. Certo? Tudo bem? Quanto que vai dar essa razão, gente? Doze dividido por 10. Ou a gente pode escrever 1,2, né?
Ou a gente pode fazer fração equivalente direto, né? A gente vai chegar de qualquer forma no 120%. Né? Ok? Ou eu posso dividir, chego num decimal e multiplico por 100 para chegar na porcentagem. Ou eu encontro fração equivalente, dá 12 décimos. De qualquer forma, eu chego em 120%. Tá bom? Ou seja, fiz uma ampliação de 120%. O ajuste, né? Que a máquina suporta entre 60 e 130. Como eu quero ampliar um ajuste de mais de 100%, então o maior tem que estar em cima e o menor tem que estar embaixo. Bom, peguei pela largura, né? Mas vamos tentar fazer pelo comprimento? Tentar fazer a razão pelo comprimento agora. Aqui, ó, pela largura. E aqui pelo comprimento. Desculpa minha letra feia aí, gente. Meio difícil escrever aqui. Como é que fica a razão pelo comprimento? Maior pelo menor. Maior é 18, né? A figura ampliada. E a menor é 15 na figura original. Quanto que dá 18 por 15? Essa divisão aí. Faz aí na calculadora alguém. Vírgula 2. 1,2, olha só. Que surpresa. 1,2 também. Ou seja, 120%. Então, 120% serviu para as duas, né? Eu quis ampliar de 10 por 15 para 12 por 18. Então tem que escolher um ajuste de 120%. Vai dar certinho. O que era 10 vai virar 12. O que era 15 vai virar 18. Tá bom? Podem anotar isso na apostila de vocês. Anotaram já? Legal, gente. Então, conseguiram entender mais ou menos esse lance da razão, né? A gente sempre compara um número com o outro, né? Um número vai estar em cima, outro vai estar embaixo, tem que ver quem que está em cima e quem está embaixo, de acordo com a ordem que aparece na frase, né? Ou a gente estuda de acordo com o tamanho que a gente sabe que vai ter que dar, né? Você tem que ter um aumento, né? Uma ampliação, tem que estar o de cima sobre o de baixo, né? Se uma redução de baixo, desculpa, se uma ampliação, o maior sobre o menor, né? E uma redução, o menor sobre o maior. Agora, vamos tentar fazer essas atividades que estão aí na página 66, tá bom? Primeiro é para identificar se as razões são equivalentes, né? Essa é uma ideia lá das frações equivalentes, né? Questão 2 também, ele pergunta, né? Como é que a gente pode fazer para as frações serem equivalentes, né? E na outra ali, na questão 3, já é um probleminha para comparar, né? Quem teve melhor desempenho. Vou deixar um tempinho vocês fazendo aí, tá bom?